em conjunto aqui com a neonatologia. É sempre um prazer, né, quando a gente tem reuniões associadas, assim. A gente vê que tem bastante gente, apesar de a gente estar numa semana aí que tem várias pessoas afastadas, né, em motivo da correção da prova de residência. Então, a reunião de hoje é em decorrência do mês de combate à prematuridade, né, uma reunião temática. E eu queria convidar, então, a professora Mônica para apresentar a reunião para vocês. Muito obrigada. Bom dia, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a professora Cássia, ao Departamento de Toco-Gineco, que abriu, então, esse espaço, dando essa oportunidade, então, para a gente discutir o mês, né, Novembro Roxo, o mês da prematuridade. Nós temos mais de 13 milhões de recém-nascidos prematuros todos os anos, e o tema desse ano, para reflexão em termos da prematuridade, é acesso a cuidados neonatais de qualidade. Tá? Então, para a gente discutir um pouco isso, nós vamos mostrar um pouco do que a neonatologia, o que a gente faz em termos de cuidados neonatais, e para isso a gente vai ter a apresentação das especialidades que atuam ali na ANEL, algumas tem até mais, né? Então, os cuidados médicos eu vou falar, a Aline vai falar sobre a enfermagem, Camila sobre os cuidados fisioterápicos, a Gabriela sobre os psicológicos, a Marielle os cuidados sociais, e a Fono vai encerrar, a Miriam, com os cuidados fonoaudiológicos, tá? Então, em relação aos cuidados médicos, eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente tem tido em relação aos nossos prematuros, tá? Porque muitas vezes, mesmo a gente trabalhando dentro da unidade, a gente não sabe quais são os resultados que a gente tem. Tá? Então, a neonatologia do CAISM, ela faz parte da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, são 19 centros que coletam dados, e a gente vai compartilhando e comparando, então, todos os resultados. São várias pesquisas que se fazem em relação à neonatologia com essa rede. Então, aqui no estado de São Paulo, nós somos um dos centros que faz parte, então, dessa rede. Tá? E eu vou apresentar os dados, então, de 2023, tá? Em todos os 19 centros, eles pegaram 957 recém-nascidos e centraram, então, entre as crianças de 23 semanas a 32 semanas e 6 dias, com peso entre 400 e 1.499 gramas, sem uma formação congênita, que foram internados na UTI e não foram transferidos até 6 dias. Tá? Só para falar um pouquinho dessa amostra, na rede foram 957 recém-nascidos com a mediana de peso de 1.000 gramas. No CAISM, então, nesse período, foram 52 recém-nascidos nessas condições que eu falei, com uma mediana muito próxima da rede, 1.140 gramas, e em relação à idade gestacional, a nossa mediana de 29 semanas, enquanto que o da rede, 28 semanas, 28 semanas. Tá? Então, está bem próximo dos resultados da amostra que a gente tem na rede. Falando um pouquinho de esteroide antinatal, que seria, então, um indicador de qualidade. Quanto mais as unidades usam esteroide neonatal, melhor, então, a neuroproteção, menos complicações a gente vai tendo, então, com o recém-nascido. Tá? Então, aqui vocês veem, então, os vários centros, tá? E, graças, então, à nossa obstetrícia, a gente tem aumentando mais ou menos a cada ano, e a gente está um pouquinho maior do que a própria rede. Sempre dá para a gente ir aumentando, mas os dados são importantes, né? Então, em torno um pouquinho mais de 80% das mães recebem o esteroide antinatal. Outra medicação que se usa, então, para neuroproteção é o sulfato de magnésio antinatal. O serviço da obstetrícia tem usado
em torno aqui do ano passado, 80% das nossas mães receberam previamente ao parto, então, acima dos dados da rede. Tá? Então, outro indicador de qualidade que a gente tem, podemos melhorar, mas 80% das mães receberam essa medicação. A reanimação na sala de parto também é outro indicador de qualidade. Tá? Quanto mais você conseguir reanimar sem entubar a criança, melhor, então, você pode ter os resultados, tá? Então, nós temos aqui no CAISM, sempre a última coluninha que a gente tem colocado, aqui é o da rede, e aqui os nossos dados, tá? Não precisou de reanimação em torno de 40%, e a grande maioria a gente conseguiu reanimar só com a máscara com pressão positiva. E aí, um pouquinho mais de 20% que precisou de reanimação. Então, outro indicador de qualidade que a gente tem, se vocês veem os outros centros, tá? Então, a gente está em melhores condições, bem melhor do que os dados da rede. Tá? CPAP na sala de parto é um outro indicador de qualidade. Quanto mais você usar e conseguir evitar a intubação dessas crianças, melhores resultados, menos complicações a gente tem. Então, os nossos dados aí também são animadores. Você vê que, em relação à rede, a gente está em melhores condições. Tá? Hipotermia é uma coisa que a gente vai sempre tentando reduzir a hipotermia, manter, então, as crianças normotérmicas. Então, ali na sala de parto, na admissão à UTI, também outro indicador de qualidade, que a gente sabe que a hipotermia está relacionada com mortalidade e muito mais complicações. Tá? Então, vocês veem que a gente está a menos de 20% das crianças com hipotermia quando chegam na UTI, abaixo, então, dos dados da própria rede. Podemos melhorar? Podemos. A gente sempre quer chegar ao zero ali, então a gente está sempre tentando ir melhorando. Tá? A síndrome de desconforto respiratório, antigamente chamava de membrana hialina, você vê que os dados da rede, nós somos o centro que tem o menor número dessa patologia, tá? Então, um outro dado positivo. A administração do surfactante, que é para o tratamento da SDR, né? Então, a grande parte não precisou de surfactante, e a gente tem feito cada vez mais o surfactante com o MIST, que a gente fala, que é sem entubar a criança, que é um outro indicador de qualidade. Vocês veem que, em relação aos outros centros, a gente está em melhores condições. Tá? Em termos de suporte respiratório na UTI, o que a gente sempre tenta evitar é entubar a criança, manter a ventilação, para você ter menos complicações respiratórias, e, então, a gente tenta, no máximo, tentar manter essas crianças no máximo em CPAP. Então, você vê, em relação a todos os outros centros, a gente consegue cuidar dessas crianças em CPAP e um pequeno número dessas crianças que ficam só em ventilação. Um outro indicador de qualidade, comparando ali, que você vê sempre a última coluna é o da rede. Tá? Dias de oxigênio, tá? Então, em dias de oxigênio, a gente está próximo aos dados da rede, que é esse cor-de-rosinha aqui, o CAISM, tá? A mediana da rede é 17 dias, então um pouquinho acima, tá? E dias de ventilação, vocês veem, né? A gente sempre tenta, de novo, evitar a ventilação, menos risco de sangramento do sistema nervoso central, menos displasia, e na rede, você vê que é o nosso, aquele cor-de-rosinha aqui no finalzinho, tá? A gente, os nossos dias de ventilação mecânica é bem menor que a mediana do própria rede, que são 4 dias. Outro indicador de qualidade do nosso serviço. Tá? Aqui a gente tem tanto canal arterial tratado como o uso de drogas vasoativas. Vocês veem que, perante todos os outros dados dos outros centros, nós é o que estamos em melhores resultados. Tá? Outro dado também que é importante, sepse com hemocultura positiva. Então, a gente está bem abaixo da mediana da rede, tá? E enterocolite necrosante também é uma outra patologia importante. Os nossos dados podem melhorar, mas, em relação à rede, nós estamos com uma incidência menor.
tá? Hemorragia do sistema nervoso central, um outro marcador de qualidade, tá? A gente tem permanecido com hemorragia de qualquer grau, um pouquinho mais de 10%, tá? Abaixo da mediana ali da rede. E o mais importante também, seria a hemorragia de pior gravidade, grau 3 e grau 4, a gente também mostra resultados animadores. Podemos melhorar? Podemos, a gente vai sempre perseguindo resultados melhores, mas perante a rede, vocês veem que os nossos resultados estão adequados. Em termos de alimentação na alta, tá? A grande maioria dos nossos bebês, em torno de 75%, 78%, saem em amamentação exclusiva ou mista, e aí em torno de 20% com artificial. Então, os dados melhores do que a própria resultado da rede. Tá? Óbito hospitalar. Então, isso daqui é uma outra coisa, né? Então, aqui a gente tem em cinza escura, óbito de 0 a 6 dias, que é o óbito neonatal precoce, e o cinza claro, mais de 7 dias. No ano de 2023, nós não tivemos nenhum óbito no período neonatal após 6 dias de vida. Então, um resultado também animador. Tá? Quando a gente compara, então, óbitos ou displasia broncopulmonar, que é um marcador, então, de complicação, então, nós temos aí em torno de 25%, tá? Melhor que os resultados da própria rede. Tá? Óbito por infecção, óbito hospitalar por infecção, vocês veem que aqui é bem animador, a gente não teve nenhum óbito por infecção nesse período. Bem diferente dos outros centros, tá? E aqui é um outro resultado, um marcador de qualidade, que é que quantas crianças saem vivas sem um comprometimento mais importante, né? Então, aqui, é a alta vivo sem doença pulmonar crônica, a displasia broncopulmonar, sem leucomalácia, sem hemorragia grave do sistema nervoso central, sem retinopatia da prematuridade tratada. Então, vocês veem que perante os centros, nós somos o centro com melhores resultados, em torno aí de 70%, 75% das crianças saem bem, então, sem maiores complicações, tá? Falar um pouquinho, então, dos nossos resultados também em relação ao banco de leite, que é também um dos que colabora, então, com os nossos resultados. Aqui a gente tem, desde 2006, os nossos dados, o azul, os litros coletados, em vermelho distribuídos. Vocês veem que em 2022 a gente teve uma queda aqui, foi por causa da por causa da reforma de número de reinternações, a gente caiu. Para conseguir retomar a quantidade de leite, a gente começou a ir buscar leite na casa da doadora, a gente está desde abril de 22, indo buscar leite na casa do doador, e vocês veem que a gente tem aumentado, então a tendência nesses últimos anos é de melhora na quantidade, no volume de leite que a gente tem conseguido tá? Então, tudo isso que a gente faz, todos esses resultados, a gente não consegue sozinho, a gente consegue com trabalho em equipe, tá? Então, aqui eu quero agradecer, então, publicamente, a toda a nossa equipe, né, por todos esses resultados que a gente vai tendo, né? Então, o cuidado neonatal de qualidade então, depende desse trabalho em equipe, e graças a Deus a gente tem uma equipe, né, que às vezes a gente não proporciona uma estrutura física, condições aí de trabalho das mais adequadas, mas mesmo assim os nossos resultados estão adequados, né? Também quero aqui deixar público, então, a minha equipe do Banco de Leite, a gente está fazendo 20 anos, no mesmo dia da prematuridade, que é 7 de novembro, a gente inaugurou o nosso banco em 2004, a gente completou agora 20 anos, então, a minha homenagem, então, à nossa equipe. Você vê que ela é pequenininha, são só essas pessoas, e a gente consegue em torno de 1.100 litros de leite por ano, tá? E com isso a gente colabora, então, com os nossos resultados, tá? Então, é um orgulho para a gente, eu trabalhar com essa equipe que proporciona, então, um cuidado para as crianças e para as mães, para as nossas famílias, tá? Muito obrigada.
Agora eu vou chamar a Aline, que é a enfermeira supervisora da neonatologia, Aline Patrícia Vicente Franco, e ela vai falar, então, dos cuidados em relação à enfermagem. Só apertar no meio para mostrar? Esse aqui. Bom dia a todos. Então, como a doutora Mônica falou, meu nome é Aline, sou enfermeira, atualmente estou uma das supervisoras da UTI NEL, juntamente com a Adriana, a Lídia e a Letícia, e a coordenação de enfermagem é a Samile, que justifica sua ausência por estar no congresso hoje. Então, eu tive o desafio de falar um pouquinho de tudo que a enfermagem faz em 10 minutos. Então, vai ser bem sucinto, vou tentar manter aí o tempo para vocês terem um entendimento de como é a nossa rotina. Então, a UTI neonatal, né, ele é um ambiente altamente marcado, né, por altas tecnologias, demandas, e as tecnologias, sendo elas não só as duras, né, que são os equipamentos e as tecnologias em si, mas leve-duras, né, leve-duras, que são, né, a empatia, os protocolos que são realizados também. É alta demanda de trabalho e, né, o manejo aí constante com as emoções dos familiares. E aí, o que a gente encontra, né, ao entrar na UTI neonatal? O nosso público, a sua grande maioria são prematuros, muitas vezes é RN de baixo peso, com complicações, né, bebês de risco, com complicações no nascimento, malformações congênitas, doenças neonatais e condições cirúrgicas. Qual que é o desafio aí para nossa equipe diante de tudo isso? Manter, né, a estabilidade hemodinâmica e respiratória desse RN, prevenir infecções, né, e complicações associadas a qualquer tipo, né, de injúria para o nosso paciente e oferecer um cuidado humanizado. Então, em um ambiente que é altamente técnico, né, cheio de tecnologia, a gente tem esse desafio de manter ainda esse cuidado humanizado. Então, o papel da enfermagem na UTI neonatal. Baseia-se principalmente no cuidado integral, e que está associado, né, atrelado a cuidados baseados em evidências e os protocolos, né, os que são revisados e atualizados. Então, a questão de avaliação e monitoramento contínuo, sinais vitais, oxigenação, montagem e calibração, né, de ventiladores, manejo com dispositivos invasivos e as práticas de asepsia e higienização, procedimentos invasivos, né, inúmeros que são realizados, e o monitoramento, né, de sinais precoces de infecção. Além disso, né, a gente auxilia na questão da amamentação, na administração segura dos medicamentos e nutrição, e mantém, né, sempre enfatizando a importância do cuidado humanizado. Também, né, além de tudo isso, mantém-se, né, um atendimento técnico, né, especializado. Inclusive, hoje, vários membros da equipe não puderam estar presentes porque estão em um congresso, então é uma premissa assim, da equipe, é sempre estar buscando aí melhorias do conhecimento. A promoção de realização do contato pele a pele, inserção de PIC, cuidado com a pele, prevenção e tratamento, instalação de eletroencefalograma, ECG, transportes, entre outras questões também. Na parte da atenção humanizada, a equipe ela se reúne para prestar algumas intervenções para promover um conforto e um alívio para os familiares durante a internação. Então, a gente tem um grupo que se chama Data Comemorativa e eles se reúnem e planejam o que vai ser feito em cada data que acontece durante o ano. Então, aqui a gente tem a foto em relação à festa junina, né? Então, foi tirada foto dos nenéns, aí depois entregue, né, para os familiares.
Esse aqui é recente, inclusive é desse mês, né, referente à prematuridade. Então, é uma carta que, como se o bebê estivesse falando, né, com a família, agradecendo, né, explicando esse processo que eles estão passando, então, e carimbado com o pezinho, né, do bebê. E essa outra foi um Dia das Mães, então foi carimbado os pés dos bebês, né, em formato de borboleta, e aí também entregue para os familiares, juntamente com o porta-retrato. Então, são ações simples, mas que têm grande impacto para os familiares, ficam muito, muito felizes. Também, né, a enfermagem tem um diferencial na realização de orientações, principalmente em relação à orientação à alta. A gente sempre, né, tem até uma questão do método canguru, a nossa premissa é sempre orientar, né, os pais, familiares, assim que chegam, para não ficar muita informação para o momento da alta, porque são muito específicos as altas que a gente tem. Então, tem bebês que vão para casa sem nenhum dispositivo, mas temos os bebês que vão para casa com ostomias, com catéteres, oxigênio. Então, para cada, né, tipo de bebê, né, individualidade, é realizado orientações especializadas, né, para esses casos. Então, além do IAC, né, que é uma normativa, né, da instituição, a gente também trabalha com o método canguru, que a sua premissa é em relação ao acolhimento dos familiares, né, e algumas ações para minimizar aí os riscos de sangramento, né, e neuroproteção do nosso bebê. Então, acolhimento ao RN e sua família, envolvimento da mãe e do pai nos cuidados com RN, os cuidados centrados, né, para neuroproteção, respeito às individualidades do recém-nascido, cuidados com a fixação adequada da sonda, a posição do RN, as prongas, que tudo isso tem um impacto, né, futuramente no nosso bebê. Nós temos, né, a unidade canguru, conta com 5 leitos, e a equipe também, né, atualmente, faz uns 6 meses mais ou menos, criaram um grupo para ter ideias de ações para essas mães que ficam nesse ambiente por muito tempo, assim, por semanas, meses. Então, para tentar tirar um pouco o estresse daquela rotina. Então, a equipe proporciona café da manhã feliz, elas fazem oficinas. Então, aqui foi uma oficina de bijuterias. Aqui é um colaborador nosso, que ele é educador físico também, então ele trabalhou a questão do alongamento com as mães. Então, cada um, né, proporciona da maneira que pode ações para tentar minimizar aí, né, e ajudar a mãe a passar por esse processo. E aí, finalizo aqui, né, com a mesma fala da doutora Mônica, né, agradecendo a toda a equipe que faz, né, que se engaja para dar um serviço de qualidade para o nosso bebê. Então, a gente agradece a todos. E aí deixo uma frase que acho que tem um impacto em todo, né, qualquer contexto, mas principalmente no Natal. Que o que você escolhe fazer hoje tem o poder de mudar o amanhã. Então, a gente tem muita importância para o que a gente vai entregar para as mães, né? Qualidade de vida que a gente vai proporcionar para esse bebê futuramente. Tá? Então, são ações que realmente têm grande impacto. E é isso. Obrigada. Bom, agora a Camila da Silva Pires, a nossa fisioterapeuta, que vai falar, então, dos cuidados com a fisioterapia na neonatologia. Obrigada, doutora Mônica, muito obrigada pelo convite. É sempre ótimo poder representar toda a minha equipe. Nossa, ficou clarinho. Isso que a gente viu, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da físio na neonatal. O conceito, as premissas da nossa atuação, elas são baseadas na intervenção sutil e criteriosa. Então, a gente tem um protocolo de avaliação, onde a principal preocupação é pesar sempre o custo-benefício. Se essa criança ela tem indicação de fisioterapia respiratória ou motora, quais serão os benefícios para ela, como a gente pode contribuir para a evolução e a custas do quê? Então, eu posso realizar esse manuseio? Ele vai trazer mais benefícios do que
o estresse de uma manipulação. Então, isso mudou muito ao longo dos anos, né? Primeiro ninguém fazia físio, todo mundo fazia físio, e agora a gente tenta decidir, né, com critérios baseados em publicações, em protocolos de avaliação, qual que é o melhor momento da gente intervir. A humanização, então, inserido em todo o contexto que a Aline já falou, a doutora Mônica já falou, tentar proporcionar um ambiente o mais humanizado possível para essa criança e para essa família, recebê-los, acolhê-los, tentando diminuir toda a dificuldade desse distanciamento materno. Então, a gente tenta participar do pele a pele, sempre que possível a gente auxilia a equipe de enfermagem, colocando essa criança no colo o mais precoce possível. Diminuição de ruídos, né, da interferência sonora, da luminosidade, então todo um cuidado para tentar minimizar os efeitos maléficos, né, do próprio ambiente neonatal para essa criança que está em franco desenvolvimento. E também toda a nossa intervenção está baseada na prevenção ou na redução dos mecanismos de lesão de órgãos, como o sistema nervoso central e o sistema respiratório. Então, toda a nossa atuação, desde o CPAP em sala de parto, que a doutora Mônica falou, né, inúmeras vezes na apresentação, então, treinamento de equipe, tentar diminuir a necessidade de intubação, treinar a equipe para fazer o CPAP dar certo. Além disso, proporcionar o desmame o mais rápido possível, mantendo aquela via aérea pérvia íntegra, livre de infecções respiratórias pelo próprio tempo de ventilação, e como a doutora Mônica falou na apresentação, a gente colhe alguns indicadores, como eu vou comentar no próximo slide, a gente não teve nenhuma PAV, né, no ano passado, nenhuma pneumonia associada ao ventilador. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto de todas as equipes. E também, em relação à prevenção da lesão do sistema nervoso central, a gente tem o cuidado de atuar nas crianças no recém-nascido pré-termo abaixo de 28 semanas, após o período de manipulação essencial, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, somente após 72 horas é que a gente vai manipular essa criança. Não existe indicação, né, nem respiratória, a não ser que seja uma pneumonia congênita, e mesmo assim a gente vai discutir muito com a equipe qual será o benefício da nossa manipulação, ou motora nas primeiras 72 horas, né? A não ser o acompanhamento aí da assistência ventilatória, mas em termos de técnicas manuais específicas da físio, a gente não tem indicação nesse primeiro momento. Além disso, uma preocupação muito grande é o tempo de internação da criança. Então, por exemplo, a criança ela está lá no semi-intensivo, ela está triada para fazer uma fisioterapia motora, ele está perdendo peso há 3 dias, não existe motivo para eu mexer nessa criança, fazer a fisioterapia motora, aumentar o gasto energético e, de repente, corroborar com esse aumento de peso. Então, é isso que a gente avalia diariamente, na verdade, plantão a plantão, tá? Se a gente vai atuar ou não. E quando a gente coleta todos esses dados que a doutora Mônica falou um pouquinho na apresentação, que a gente monitora os indicadores de qualidade da assistência neonatal, a gente consegue intervir em várias situações que iriam aumentar o período de internação, como intubação não planejada, a pneumonia associada ao ventilador, a telectasia por intubação seletiva, a falha de extubação. Então, inúmeros indicadores são coletados ao longo do ano, ou melhor, diariamente pela físio, identificando os casos onde acontece e tentando fazer treinamentos, né, de toda a equipe múltipla para que esses indicadores sejam cada vez menores e, consequentemente, a evolução das crianças sejam cada vez melhor também. E eu acho que a Aline falou uma frase muito importante, que é em que condições a gente vai entregar essa criança para a mãe? Qual vai ser a qualidade de vida dessa criança e dessa família em longo prazo? Isso, a gente tem um benefício muito grande na físio, assim como algumas pessoas da equipe médica ou da equipe de enfermagem, que é acompanhar essas crianças em longo prazo. Então, a gente tem um ambulatório lá embaixo que a gente acompanha até 2 anos. Então, a nossa preocupação é sempre essa, vamos tentar minimizar o que a gente pode para que a lesão não aconteça por um manuseio meu, né, alguma intervenção que eu não deveria ter feito, garantindo que essa criança vá embora em melhores condições. Então, como eu falei para vocês, a manipulação dos bebês, ela acontece após o período das 72 horas, e após essas 72 horas, a gente tem 2 grandes áreas de atuação, que é a fisioterapia motora e a respiratória. A fisioterapia respiratória, ela tem mudado um pouquinho ao longo do tempo. Antes, ela era entendida apenas como técnicas para tirar secreção. O físio chegava lá para tirar a secreção, era só isso. E hoje em dia é um pouquinho mais, né? A gente consegue entender de outra maneira. Além de
ajudar, discutir os casos da parte ventilatória mesmo, da assistência ventilatória, estuba, não estuba, intuba, não intuba, sai do CPAP, vai para uma cânula, como é que está a evolução, o esforço do paciente, né? Além dessa parte ventilatória, a gente trabalha também muito os músculos respiratórios. Como é que está a dinâmica respiratória dessa criança? Eu tenho um alinhamento biomecânico, eu tenho uma sobrecarga, eu tenho um esforço, o que isso está gerando, né? Porque todas essas alterações musculares vão alterar como a criança respira e, consequentemente, o volume que ela faz. Então, a gente vai ter um conjunto de técnicas que tem como objetivo... Ixi, doutora, aqui. Que tem como objetivo reorganizar, né, o sinergismo muscular respiratório, melhorar a ventilação e, claro, como todo bom fisioterapeuta, retirar a secreção das vias aéreas. Para isso, a gente dispõe de técnicas diferentes, que eu já vou só citar para vocês, pelo tempo, né, de 10 minutos, mas toda vez que eu tenho um aumento da produção de secreção ou um acúmulo de secreção, que seja apenas pelo fato dele estar com uma pronga, né, na ventilação não invasiva, ou um tubo endotraqueal, ou pela fisiopatologia da doença mesmo que ele apresenta, a fisioterapia está indicada, assim como na presença de assincronia tóraco-abdominal, ou seja, a presença de esforço respiratório, independente da assistência ventilatória que ele esteja, desde o ar ambiente até a ventilação invasiva, e alterações posturais decorrentes do aumento do esforço respiratório em longo prazo. Para isso, então, eu disponho de técnicas manuais a fluxo, que são específicas da fisioterapia, que são usadas aqui desde 1990, como uma das nossas fisioterapeutas foi até a França, trouxe as técnicas para cá. Então, não é o que a gente via antigamente, tapotagem, vibração, né? As técnicas evoluíram um pouco. Elas são a gente pouco manipula a criança, ela não exige muita manipulação, e as contraindicações são muito pequenas. O reequilíbrio tóraco-abdominal, que foi o último curso que a gente fez, tentando aprimorar o nosso atendimento, proporcionando, então, uma técnica minimamente manipulativa, que praticamente não gera desconforto na criança, e eu tenho uma abrangência muito maior de atendimento, inclusive em pós-operatório, em crianças com dor, eu consigo atuar diferente das técnicas de aumento de fluxo. E a aspiração de vias aéreas. Só uma curiosidade, né, aqui que a gente vê bem diferente dos outros hospitais, a gente praticamente não utiliza aspiração nasofaríngea. Né? Então, isso é muito diferente dos outros hospitais. As nossas alunas sentem isso na pele quando elas vão para outro serviço. Então, a gente acabou adaptando para técnicas não invasivas, a utilização de técnicas a fluxo, que são a base da fisioterapia, que foi a primeira técnica que eu citei. Então, aqui praticamente é nula a aspiração de vias aéreas superiores, o que acaba diminuindo edema, diminuindo trauma, a dor e todos os efeitos, né, desse procedimento para os bebês. Então, a outra área de atuação da físio é a fisioterapia motora, e aí a gente tem diversas técnicas, diversas formas de atuar proporcionando um alinhamento biomecânico compatível com a idade gestacional da criança e que vai favorecer um bom desenvolvimento. Então, lá na UTI, a gente não vai treinar controle de cabeça, rolar, não é isso. O que a gente vai tentar é promover aquele padrão flexor tão importante para o recém-nascido pré-termo, que, infelizmente, e apesar do posicionamento, continua diminuído, porque o tempo de útero ele foi reduzido. Então, eu não tenho a maturação lá do sistema nervoso central acontecendo no ambiente de flexão uterina. Então, associado ao posicionamento terapêutico, que é a primeira técnica que a gente vai ver, a gente tem a realização de manuseios mesmo, para proporcionar esse adequado alinhamento biomecânico, relaxamento de musculaturas tensas. Você pode falar, Camila, como assim? Um recém-nascido eles têm muita tensão muscular, principalmente na parte cervical e posterior. Muita tensão, mas é porque o organismo dele está se desenvolvendo, os músculos, num ambiente que não é o totalmente adequado para ele. Então, a gente vai trabalhar isso desde o início para que a gente tenha ótimos resultados na evolução dos bebês lá no nosso ambulatório. E a gente sente isso com a evolução deles mesmo. Então, para quem está indicado? Primeiro, recém-nascido pré-termo. Ela é a base, né, dos pacientes, como a Aline falou, que estão internados na nossa unidade. Além disso, qualquer paciente que tenha uma alteração cerebral, então um termo com anóxia, uma síndrome genética, uma malformação cerebral,
uma mielo, então, ou uma espinha bífida. Então, em todos esses casos, a fisioterapia está indicada. Para trabalhar desenvolvimento, não, é para proporcionar uma adequada postura, para que quando ele chegue lá embaixo, a gente consiga um alcance, o rolar, o controle de cabeça e tudo mais. E também nos bebês que estão há muito tempo internados, que de repente não tem uma lesão cerebral, né, diagnosticada como uma hemorragia, uma leucomalácia, mas que ficou muito tempo aqui, né? E o que ele a outra técnica, né, mas ele não é exclusiva da fisio, então eu não coloquei, que é o pele a pele, né? Que a gente tenta proporcionar até estímulos proprioceptivos diferentes para ele no colo da mãe. Então, posicionamento terapêutico é a principal técnica e ela não é exclusiva da fisio, pelo contrário, todos os profissionais que atuam diretamente com esses bebês, sendo médico, fono, enfermagem, fisio, e se a gente tivesse uma TO, também realizaria o posicionamento, que é a nossa base, é o que proporciona essa adaptação mais suave do ambiente intrauterino de flexão para esse ambiente aqui cheio de gravidade e extensão, que é o UTI neonatal. Além disso, a estimulação tátil, a tátil sinestésica, que nos bebês que não podem ainda realizar os exercícios, entre aspas, terapêutico, as mobilizações, a estimulação tátil ela já está indicada. As mobilizações ou exercícios, um protocolo de manipulação dessa criança de forma passiva, com pequenas amplitudes e não buscando ativação muscular, e sim o relaxamento das tensões. Além disso, o uso da bandagem funcional, como a gente tem alguns bebês, principalmente os bebês com anóxia ou com uma lesão cerebral importante, a hipertonia ela vai se instalar não só no período de evolução da criança após os 4, 5 meses, que é quando ela fica mais evidente, mas aqui dentro a gente já tem. Então, a gente acaba utilizando nesses pacientes que tem essa hipertonia já instalada nesse momento mais precoce, a gente utiliza a bandagem para manter o estímulo da fisioterapia motora e tentar um alinhamento biomecânico um pouco mais adequado, prevenindo a deformidade. Então, a hora que a criança sai daqui, eu não tenho deformidade instalada, porque eu utilizei órteses feitas pela gente mesmo, com gaze, rolinho de gaze, palito rebaixador de língua. Então, órteses muito básicas, que a própria equipe faz, e a colocação de bandagens também, para tentar prevenir, para que ele no momento da alta ele já não tenha alterações muito importantes que vão impossibilitar o ortostatismo ou a manipulação de objetos. E além disso, e por fim, a realização da terapia na água, que popularmente e nos artigos ela pode ser conhecida como banho terapêutico, mas que é muito importante a gente fazer uma diferença entre o banho terapêutico e o banho-banho. O banho terapêutico, a finalidade não é tomar banho, é que como ele é feito na água, foi dado esse nome, mas terapia na água é mais indicado, porque não tem a utilização de nenhum tipo de sabonete, nada disso, nem shampoo. A criança, e existem critérios de inclusão muito importantes, como crianças com um nível de estresse muito aumentado, então com dor, crianças que estão há muito tempo internadas, crianças que têm uma lesão neurológica importante que leva à alteração dessa regulação do comportamento, e esses bebês, quando já em ar ambiente, eles podem ser colocados submersos no banho de balde, que também a gente encontra, né, Aline, né? O famoso banho de balde, que a gente fala para as mães darem em casa. Então, submersos até a altura mais ou menos do queixo, e essa transição é feita de forma muito gradual, muito leve. Ele primeiro, que era um vídeo, e eu achei que ia demorar um pouquinho para passar, então eu deixei só a imagem. Então, a gente coloca eles primeiro envoltos numa fralda, essa fralda, ela sai do corpinho, a gente vai tirando aos poucos, ele vai se ambientando ao meio aquático, e é maravilhoso, porque a gente vai fazendo pequenos movimentos oscilatórios, e eu acho que ele retoma lá aquela vida intrauterina, né? Aquele ambiente livre de gravidade, onde o movimento é possível, de forma ampla e de forma relaxada. E a gente tem ótimos resultados. Mas lembrando que não é um banho, então eu tenho todo o critério de inclusão para que essa criança possa realizar esse procedimento, tá bom? Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês a oportunidade de poder passar um pouquinho da nossa rotina, tá certo? Muito obrigada. Bom, agora eu vou chamar a
Gabriela Cantel, a nossa psicóloga, que vai falar um pouquinho da atuação da psicologia na neonatologia. Eu acho que está no Ed. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga hospitalar aqui no CAISM, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado psicológico na neonatologia. Para as mães que chegam, né, a gente faz uma entrevista de anamnese, e nessa entrevista de anamnese a gente coleta alguns dados, né, da história dessa mãe. Então, a gente faz a coleta de dados sociodemográficos, a paridade, histórico obstétrico e de saúde mental, e nessa avaliação a gente pensa sobre esse histórico, se tem algum histórico de transtorno mental comum ou grave, uso de medicação, uso de substâncias e também se essa paciente está vinculada ou não a algum outro serviço de saúde mental. A gente avalia para saber se essa mulher tem outros filhos, para a gente fazer a visita de irmãos e se essa família e esse irmão desejam esse cuidado. A gente pergunta sobre a história da gestação, então, em que contexto esse bebê chegou, qual é a história daquele bebê, qual que é a relação dela com a amamentação, se ela deseja, o que pode impactar nesse processo de cuidado, de amamentação. Desejo pelo pele a pele, como se estabeleceu aquele vínculo. Então, quando a gente fala de um processo de uma mãe que acabou, né, de parir, a gente tem uma questão de vínculo que é impactada por aquele bebê que acabou de chegar e muitas vezes chegou antes do esperado ou ele é diferente daquele bebê que a gente idealizou. Então, a gente entender, né, como construiu esse vínculo, se teve uma dificuldade ou não, planejamento, aceitação dessa gestação, a situação conjugal, porque a gente sabe que é um fator associado também a questões de saúde mental e adoecimento. A reação à internação, então, de que modo ela está lidando com a internação, porque essa anamnese, ela idealmente acontece na PATOB, com pacientes que têm o bebê prematuro ou com alguma questão de malformação, ela idealmente é avaliada na PATOB, ou se é uma família externa, ela é avaliada na NEL. A relação com a equipe, então, ela está compreendendo o que a equipe tem trazido, ela tem conseguido ouvir o que a equipe quer trazer, porque essa é uma questão que a equipe identifica também. Né, fala com a paciente, mas eventualmente ela está com receio, ela está com medo do que vai ouvir. Então, tudo isso faz diferença no momento do cuidado. A representação do bebê, então, quando a gente fala de um bebê prematuro, esse bebê que aparece é diferente do bebê que eu idealizei, né? O bebê que comparece ao encontro com a mãe não tem nada a ver com aquele bebê gordinho, o bebê Johnsons, né? Então, existe uma diferença entre aquele bebê que ela esperava daquele bebê que nasceu. E até unir um bebê ao outro, isso leva um tempo, né? Então, a gente tentar entender de que modo ela compreendeu esse bebê, a representação de fragilidade que aquele bebê tem para aquela mãe, e o quanto isso pode impactar na rotina de visita, o quanto isso pode impactar no modo como ela está disponível ou não, né? O modo como ela consegue ou não tocar naquele bebê. A rotina de visitas é uma das coisas que a gente aborda nessa anamnese, então, ela planeja vir quantas vezes por semana, qual é a forma de transporte, o serviço social atua diretamente, muito bem nesse sentido, de favorecer que ela venha com transporte ou intermunicipal ou de outros municípios, a Mari vai falar daqui a pouco. A organização familiar, como foi a chegada desse bebê? Houve planejamento? Né? Essa família está preparada para esse bebê que chegou? Essa mulher está orientada de que ela vai de alta, mas esse bebê fica? Qual que é o impacto de ir embora e deixar esse bebê no hospital? Quem é a rede de apoio dela? Né? Porque nesse momento em que ela vai passar a maior parte do dia dela no hospital. Então, ela tem outros filhos em casa, ela tem marido, ela tem a casa para cuidar, eventualmente ela é trabalhadora autônoma, então ela não tem garantia de que ela vai continuar recebendo salário. Então, muitas delas têm que lidar com esse dilema, né? Então, muitas não têm, infelizmente, acesso, né, à licença maternidade. Então, tudo isso impacta na vivência delas. E a gente aborda isso na anamnese. Então, no momento da anamnese, a gente faz orientações sobre as atividades que existem aqui e também a gente entrega uma cartilha de irmãos. Essas orientações são essas. Essas duas estão fixadas na porta da UTI NEL. E todas as mães recebem esse folder para saber quais são as atividades que elas podem
realizar, né, que são relacionadas à psicologia. Atendimento individual do casal, porque é um momento que é bastante mobilizador e pode ser um momento de crise. Grupo de pais, visita de irmãos. E o que eu queria destacar, e eu vou deixar disponível para vocês o arquivo, caso vocês queiram, porque é indicado, inclusive, no contexto de pré-natal. Nessa cartilha de irmãos para brincar e colorir, tem a história da gestação, ainda quando é identificada enquanto gestação de risco. E é uma forma que a família tem de explicar de maneira lúdica, num livrinho de pintar, sobre aspectos da prematuridade. Então, é bem interessante, vou deixar disponível para vocês. A visita de irmãos, eu brinco que a sexta é o dia mais legal da semana, né? É quando tem crianças dentro da UTI e eu percebo que isso faz diferença até para a equipe, né? Então, o critério é ter acima de 2 anos e desejar, né? Ver o irmãozinho. Não pode ter sintoma respiratório. A gente faz uma avaliação psicológica no mesmo dia da visita. Então, a gente faz essa avaliação 1 hora antes da visita, elas procuram por nós presencialmente ou por WhatsApp. Uma atividade lúdica antes e depois do atendimento e a gente acompanha na visita. Então, a gente não fala para uma criança de 5 anos, é uma sonda, naso, não sei o quê, não. É um canudinho que o bebê toma leite. Então, a gente adapta aquilo que a gente tem enquanto equipamento, sem mentir para a criança, para que ela consiga compreender o que ela está vendo e ela consiga entender os equipamentos enquanto formas de cuidado daquele irmãozinho, e não enquanto uma coisa que é ruim ou algo nesse sentido. E, geralmente, eu brinco que os irmãos pequenos dão menos trabalhos do que os mais velhos, que têm uma noção maior de gravidade. Então, fazer isso de forma lúdica, geralmente, faz com que as crianças consigam compreender isso melhor. Aí a gente entrega, né, no final da visita, um certificado de melhor irmão do mundo com a data da primeira visita. A gente coloca a data do primeiro encontro, a gente põe umas bexigas dentro, se a mãe autoriza. Então, crianças com TEA, geralmente a gente pergunta para a mãe, e geralmente eles têm sensibilidade ou receio com barulho. A gente não coloca, tá? E adesivo, às vezes vocês vão ver criança lá cheia de adesivo na testa, porque a gente vai colando nas crianças. Essa imagem foi autorizada pela família. Essa foi uma sessão pipoca que a gente fez na copinha do canguru. Essa é uma família muito querida. Essa bebê não precisava fazer o parâmetro o tempo todo, então ela pôde fazer o pele a pele, enquanto estava na sessão da copinha com patrulha canina, que a gente colocou para eles assistirem, e o pai participando ativamente dos cuidados. A gente estourou pipoca e foi bem bonitinho, né? O grupo de pais, então, tem a participação da doutora Jussara, né? Quem já trabalhou com a doutora Jussara sabe o privilégio que é ter uma pessoa sensível como ela atuando nesse sentido. Eu e equipe de enfermagem. Ocorre nas quintas-feiras, às 14 horas. E a gente também tem o grupo de pais enlutados, que a gente pretende retomar. O que é importante, né? Por que a gente faz o grupo de pais? Ainda que a gente tenha uma baixa participação, né? Isso é importante que vocês entendam. A gente tem muita dificuldade de chamar essas mães e de elas permanecerem no grupo. A gente coloca a família no centro do cuidado e a gente tem algumas finalidades, né? Orientação, apoio emocional, capacitação e fortalecimento. Isso é muito importante, porque enquanto equipe a gente consegue acolher essa família para além da questão da informação, né? Então, eles chegam querendo ouvir e o que a doutora Jussara fala, que é muito bonitinho, muitas vezes é uma conversa que um não quer ouvir e o outro também não quer falar, né? Então, o grupo, ele opera enquanto um espaço que também suporta a dor, que também suporta o outro frágil, que também suporta aquilo que o outro quer ouvir, mas talvez de uma outra forma. Então, opera muito bem, tá? Além disso, né, as outras atividades que a gente realiza na neonatal, a gente participa, né, da passagem de plantão de segunda a sexta-feira, discussão dos casos em equipe multidisciplinar, a gente faz acompanhamento da comunicação de notícias difíceis, então, quando tem algum diagnóstico ou alguma comunicação, a gente pode participar desse momento, conferências familiares, quando tem algum acolhimento ao óbito, a gente também pode participar, acompanhamento psicológico posterior, geralmente as mães têm dificuldade de voltar ao CAISM, porque aqui, de alguma maneira, cruza com a história daquele bebê. Então, muitas vezes, a gente faz esse atendimento online para essas mulheres. Alta responsável em conjunto com o serviço social e articulação em rede de saúde mental, tanto para identificar se ela já faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico antes,
e também para fazer essa transição de cuidado para a rede de saúde mental, para que ela não fique assistida no momento da alta. Essa equipe de psicologia que compõe os cuidados neonatais, Laís e Maju, eu, Carol, Andresa e a Débora, que não estava na foto, porque a gente tirou essa semana, ela não está com a gente. É isso. Aqui, queria agradecer e também deixar disponível as cartilhas que eu comentei. Tem um artigo sobre a importância do grupo de pais. Eu deixei disponível também a folha de orientações e tem o meu contato caso vocês precisem de alguma coisa. Tá bom? Estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Agora, a Marielle Cristina Ribeiro de Carvalho, a nossa assistente social, vai falar dos aspectos sociais, então, na neonatologia. Bom dia, eu sou a Marielle, sou assistente social da unidade de neonatologia e das outras unidades de internação. Eu fico no período da manhã e no período da tarde fica a Oriana, que faz a cobertura. Não trabalhamos diretamente na unidade de neonatologia, mas trabalhamos para que essa criança, esse bebê, junto com a família, possa ter um plano de cuidado no pós-alta, e mesmo nas situações que a mãe também precisa de um suporte social. Foi muito brilhante escutar a fala de todos os participantes, né, da Camila, da Gabriela, da Aline, da doutora Mônica. E a parte do serviço social, no primeiro momento a gente precisa entender qual que é a dinâmica familiar, em que território essa família está inserida, e a gente precisa considerar que o CAISM atende DRS 7, DRS 14, então vamos ter famílias que estão lá em São João da Boa Vista, que vão ter que viajar 4 horas para chegar aqui, e considerar que o transporte do município vai sair às 3 da manhã. Então, a gente precisa pensar nessa questão territorial. E qual que é a rede de apoio dessa família? Quem que vai ser o suporte para essa mãe, para que ela possa deixar os outros filhos para estar acompanhando o tratamento, fazendo pele a pele, tendo um vínculo com esse bebê. E uma outra questão que eu queria até conversar com vocês, pensar um pouquinho, que como que a gente precisa pensar nessa questão da dinâmica familiar. Há um tempo atrás, tivemos uma mãe que ela não comparecia. A equipe da neonatologia convocava, eu entrava em contato, e essa mãe, ela dizia, eu vou para ficar o dia todo, e não comparecia. E quando ela comparecia, ela vinha aos finais de semana, ficava por um período muito curto. E eu entrei em contato com o centro de saúde para conversar, para discutir o que estava acontecendo que essa mãe não comparecia. E eles fizeram uma visita domiciliar, fizeram um acolhimento e foram descobrir que essa genitora, ela era oriunda do Nordeste, ela estava há pouquíssimo tempo em Campinas e ela tinha dificuldade de pegar ônibus. Ela não sabia pegar ônibus e ela tinha que, mesmo morando em Campinas, ela tinha que pegar 2 conduções. E aí um agente comunitário de saúde se propôs a fazer o caminho com ela para que ela pudesse vir. E ela também não tinha o entendimento que na unidade de neonatologia ela precisava vir para acompanhar o tratamento, vínculo. Ela sabia que o bebê estava sendo bem cuidado, mas ela não tinha esse conhecimento da importância da presença dela na unidade de neonatologia. Então, a gente precisa também quebrar mitos, barreiras, e assim é muito desafiante. Temos a questão também, desconfigurou, de bebês que vão para casa, mas que vai precisar de um cuidado especializado. Então, do atendimento domiciliar, do contato com o município, para que tenha uma equipe de saúde especializada que possa realizar esse acompanhamento, do oxigênio domiciliar, de orientação que a conta de energia elétrica vai subir, e qual vai ser o suporte do município, cartinha para a companhia de rede elétrica, informando que a gente precisa bloquear o corte de energia dessa residência, e até também para eles terem ciência
E se tiver um apagão no bairro, tem um bebê com oxigênio na residência. Orientação de processo de alto custo, que fazemos as orientações e tem demorado de 40 a 60 dias para que o município libere essa fórmula semi-alimentar. Então, a gente tem que conversar, verificar se tem uma cota emergencial no município, o que dá para ser feito. Então, precisamos pensar nesse plano de cuidado no pós-alta hospitalar. Desse cuidado para que esse bebê tenha uma alta segura e pensando também no Estatuto da Criança e do Adolescente, da atenção integral, da proteção integral para esse bebê. Encaminhamento para o transporte do município Campinas, a Prefeitura de Campinas disponibiliza passes para que essas mães consigam ter acesso à unidade de neonatologia. E os municípios têm garantido também o acesso a essas mães. A gente tem uma certa dificuldade aos finais de semana, mas os municípios, as secretarias de saúde têm disponibilizado, então o serviço social faz um encaminhamento tanto para a Prefeitura de Campinas, quanto para os outros municípios, para que essa mãe consiga ter acesso às visitas, o acompanhamento. Nas sextas-feiras, né, que os irmãos vêm, os municípios também têm garantido esse transporte. Aí, como eu disse, precisamos considerar que tenhamos mães lá de São João da Boa Vista, de Mococa, Casa Branca. Então, a gente acaba conversando com elas sobre a possibilidade da Casa de Repouso Bom Pastor, que, num primeiro momento, são para as pacientes oncológicas, mas a assistente social de lá, Silvana, tem disponibilizado de forma gratuita, alimentação, hospedagem, o transporte, para que elas consigam ficar e não precisar viajar, sair de casa às 2, 3 da manhã e retornar às 8 horas da noite. Então, a gente tem feito esse contato com a Casa de Repouso Bom Pastor, orientado sobre o espaço canguru, quando a equipe da neonatologia, a equipe médica e a enfermagem fala, olha, temos vaga, temos disponibilidade. Então, conversamos com essas mães sobre o interesse, sobre a disponibilidade, contamos um pouquinho também como que é esse espaço do canguru. Fazemos a orientação do registro civil para que esse bebê ele saia do hospital com o registro, até porque ele vai viajar algumas por distâncias, né, considerando os municípios, para que também já consiga ter acesso às vacinações, às consultas de puericultura na atenção básica. Orientação para essas mães sobre a licença maternidade, verificamos se ela tem qualidade de segurada do INSS, da licença paternidade, ampliação da licença maternidade, as mães têm muitas dúvidas, então o serviço social até criou uma cartilha sobre ampliação da licença maternidade para estar orientando essas famílias, essas mães, sobre um direito que elas têm, e as mães têm conseguido, elas têm acessado, e vamos conversando com a equipe, com os residentes da neonatologia, sobre como que tem que ser o relatório para o INSS aceitar, e tem dado certo. Não, verdade. E verificamos também as situações de vulnerabilidade social. Entramos em contato com o Centro de Referência de Assistência Social para que essa família possa ter garantia de programas, benefícios sociais. Fazemos a orientação do Cadastro Único Federal para que ela possa receber o Bolsa Família. Tem alguns municípios, como Paulínia e Campinas, que tem um programa municipal, então, quando verificamos esse território, fazemos essas orientações.
e transição de cuidados para atenção básica, porque pode ser que aquele bebê ele não precise de um atendimento especializado, de um atendimento domiciliar, mas ele vai precisar de alguns insumos da atenção básica e das consultas de puericultura. Então, fazemos também esse encaminhamento, discutimos com a rede, com a coordenação, com a enfermagem da atenção básica, para garantir essa alta segura e para que a equipe saiba que no território tem esse bebê que saiu do CAISM, de uma atenção terciária. E temos também discutido muito, né, sobre a alta hospitalar, o termo de alta hospitalar, que em Campinas temos um protocolo, mas acabamos fazendo para os outros municípios também, que é quando verificamos uma situação de risco social, convocamos algum familiar para que possa estar acompanhando esse binômio, né, mãe e bebê, no puerpério, fazendo esse acompanhamento, e fazemos o relatório para toda a rede, atenção básica, conselho tutelar, CAPES, para garantir realmente essa alta, para que seja segura e efetiva. E é isso. Obrigada. Obrigada, Mari. Agora, para finalizar, a Miriam Maria Andreotti Fávaro, nossa fono, vai falar, então, dos aspectos fonoaudiológicos na neonatologia. Bom dia a todos. Meu nome é Miriam, sou fonoaudióloga aqui do CAISM, e eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre como é a atuação da fono aqui no hospital. Então, dentro das portarias do Ministério da Saúde, né, para ser credenciado como UTI pelo SUS, né, então, na equipe mínima tem que ser garantido a presença de um fonoaudiólogo, tanto dentro da UTI, como da unidade de cuidados intermediários e da unidade do Canguru, especificamente pela portaria do Canguru. E na resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, então, ele integra essa equipe multiprofissional dentro da UTI, atuando de forma interdisciplinar, promovendo, prevenindo a detecção de distúrbios da comunicação, as dificuldades de alimentação e também da deficiência auditiva. Então, o que são as nossas especificidades, né, dentro da atuação da ANEL? Só uma coisa para deixar claro, não é uma coisa exclusiva da fono, né? Então, vários profissionais da equipe também estão capacitados para fazer esse tipo de avaliação, mas algumas coisas são específicas da fono, né? Então, a gente posicionar quanto à segurança da alimentação por via oral, né? Uma decisão conjunta com a equipe, né? Então, quanto à necessidade de vias alternativas de alimentação, até quando elas forem necessárias, indicar volume, consistência segura, adequação de utensílios, se há necessidade de modificação dessa consistência, o que acaba não acontecendo dentro da neonatologia, né, isso mais para pediatria, que essa alimentação seja segura, seja também prazerosa, minimizando os riscos de broncoaspiração e pensando no futuro dessas crianças, porque como algumas pessoas disseram, é um privilégio mesmo a gente também poder participar do ambulatório, que a gente vê os resultados do que a gente faz aqui dentro, né? E a gente tem que entender que tudo que a gente está fazendo aqui, algumas pessoas já falaram isso, a gente está, assim, deixando para depois da vida dessa criança, né? Tudo que acontece aqui, a gente vai ter impactos depois. E no ambulatório a gente vê bastante isso, assim. Então, quando a família passa por esse processo de transição da alimentação de uma forma mais tranquila, que o bebê sinta prazer também, né? Não seja obrigado a fazer isso, não seja de uma maneira que ele não está dando sinais de que ele não está se sentindo bem com isso, os nossos resultados depois são bem melhores, né? As mães, famílias, né, têm algumas concepções de que o melhor é ir embora logo, né? Independente do jeito que for, independente, eles querem ir embora logo. Então, quando a gente vê que a gente tenta acelerar esse processo para o bebê, a gente acaba tendo repercussões depois, né? Eu falo que amamentar é uma das partes difíceis, mas da alimentação vem outros desafios depois, né? Quando a criança vai mudar a alimentação, a consistência, ela vai ter que fazer aquilo de uma maneira espontânea, que ela queira fazer aquilo, né? Que ela sinta prazer em fazer aquilo. E aí pode aparecer a dificuldade do que a gente passou com ele aqui na neonatologia.
Discutir também com a equipe medidas de conforto e possíveis vias de alternativas de alimentação, quando não for mais possível uma alimentação por via oral, e utilizar os recursos terapêuticos com o objetivo de habilitar ou reabilitar esses bebês. E dentro do aleitamento materno especificamente, né, eu queria trazer só um pouco que a gente não, fonoaudiólogo não faz só avaliação da sucção, né? Parece que a gente vai lá, ele suga ou não suga, né? É muito mais do que isso a nossa avaliação, né? Então tem as questões de todo o funcionamento global do recém-nascido, dos estados comportamentais, das condições clínicas que ele tem que impactam na alimentação, ter uma capacitação para fazer a avaliação, né, fonoaudiológica geral, antropometria orofacial, morfologia da cavidade oral, biomecânica de sucção, deglutição, respiração. Então, é um pouco mais complexo do que parece. Realizar também inspeção do frênulo lingual, né, que aqui a gente está uma maneira bem estabelecida, assim, a gente já passou pelo processo de adaptação, né, quando saiu a lei, então, assim, estamos com os processos bem estabelecidos, inclusive temos um ambulatório depois para fazer o segmento dessas crianças também que tem alteração, então, estamos aí caminhando bem. E também a definição dos locais de atuação, eu só grifei aqui todos os locais que a gente está inserido dentro do CAISM, em todos os locais, né, de atuação, alojamento, junto com o pessoal do banco de leite, dentro da UTI, do intermediário, do canguru e do ambulatório. E especificamente sobre a prematuridade, o ser um prematuro já é um fator de risco, né, para ter alguma dificuldade de alimentação. Então, como as pessoas já falaram também, a nossa maior população são os prematuros, né? Então, a gente tem que estar de olho nessas questões. E o prematuro tem algumas especificidades que podem trazer dificuldades na alimentação. Então, eles podem ser mais hiperreativos aos estímulos do meio ambiente, que, bem como a Camila falou, um ambiente totalmente diferente do intrauterino, né? Eles têm baixos limiares para o estresse, que interferem bastante na questão da alimentação. Eles têm dificuldade da autorregulação também, né? Porque, na verdade, a maioria deles nem era para estar fazendo isso ainda, né? Saíram antes. Então, a gente exige muito deles, né? Do que eles têm que fazer, né? Então, a gente é bem exigente. Eles têm a dificuldade de manutenção do estado de consciência, isso a gente ouve bastante as mães falando, mas ele só dorme, ele é muito sonolento, né? Ele fica pouco tempo acordado. Isso é específico do prematuro mesmo. Então, a gente tem que estar atento também aos momentos oportunos, né? De aquele bebê está acordado, então vamos aproveitar, né? A gente não pode esperar, porque ele vai dormir, né? Se a gente deixar passar um tempinho, ele vai dormir. Eles têm, como a Camila falou também, esse padrão extensor, né, como característica, o que interfere também na amamentação. Eles podem ter reflexos de defesa, de alimentação inadequados ou ausentes até, né? Alguns bebês, inclusive, não sugam, né? Então, a gente tem que habilitar ele para sugar. E a maioria deles pode apresentar incoordenação entre a sucção, a respiração e a deglutição. A gente espera que isso esteja presente, comece a aparecer com 34 semanas, esteja um pouco melhor perto das 37, mas especificamente, né, já bom mesmo entre 37 e 40 semanas. E a gente tem muitos bebês que têm alta antes disso, né? Então, a gente exige demais deles mesmo e a gente tem que sempre lembrar disso, que nem era para eles estarem fazendo isso ainda. Então, o que a fono faz, né? A gente faz adequação, quando necessário, né, do sistema estomatognático e dessas funções que eu falei, trabalhar a coordenação entre essas funções, fazer estimulação sensório-motor oral, tátil, térmica, gustativa, quando tiver indicação, auxiliar nesse processo da transição da alimentação para a via oral, trabalhar, como a Camila falou, né, todos os profissionais da equipe com postura e técnicas de posicionamento, fazer a adequação dos utensílios que são utilizados quando necessário, e participar na indicação de via alternativa de alimentação. E eu queria falar um pouquinho só também sobre o ambulatório de fonoaudiologia, que é um dos serviços que a gente oferece, né, dentro aqui do hospital e que não é muito comum, né? Quando eu vou apresentar em outros lugares, as pessoas falam, nossa, você tem um ambulatório depois, né? Você vê as crianças depois, isso é a realidade mesmo, são poucos serviços que têm esse segmento, inclusive aqui na cidade de Campinas, né? Somos o único, no caso, numa cidade desse tamanho, né? Então, esse trabalho no ambulatório é super importante, porque a gente tem
a possibilidade de oferecer um cuidado após também, né? E não pensando na rede no geral, assim, né? Que essa criança caia numa atenção básica e acabe esperando muito tempo por uma intervenção. Então, é muito importante mesmo. Então, esse é o nosso ambulatório. Então, a gente faz o acompanhamento, se necessário, até os 3 anos de idade. Eu sempre espero conseguir encaminhar e dar alta antes disso, né? Porque os bebês não param de nascer. Mas a gente, se precisar, a gente acompanha. Atendemos as dificuldades do aleitamento, outras dificuldades de alimentação. E aí criamos também esse outro ambulatório, que é específico para as crianças com alteração no freno lingual. E nesse ambulatório, nosso privilégio é ter atuação conjunta com toda a equipe também. Quando eu preciso da físio, eu ligo lá, a Denise me atende. Quando eu preciso da psico, a Marielle. Então, e no dia mesmo do ambulatório, tem a equipe de enfermagem e a equipe médica junto lá comigo. Então, assim, é um privilégio mesmo, né? E aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho do outro lado, assim, do ponto de vista da família, né? A gente convidou uma família que o bebê permaneceu aqui internado, né, para falar um pouquinho, e eles vão falar aí para vocês agora. Agora que ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho da equipe nesses próximos 2 vídeos. Eu tive que cortar, porque eu só falei assim para a Daniela. Daniela, para quem conhece, fala bastante. Eu falei assim, conta como é que foi a experiência de vocês. Foram muitos minutos falando. Então, eu tive que fazer uns cortes aí. Mas, para vocês saberem, ela mencionou todas as pessoas da equipe. Assim. Ela mencionou a equipe médica, ela mencionou a equipe de enfermagem, a psico, a físio, eu, né, o pessoal do serviço social. Ela falou que ela recebeu muito apoio porque ela foi com oxigênio para casa. Então, ela mencionou todos os profissionais da equipe. Não coloquei todo mundo, que não ia dar tempo, mas ela falou sobre todo mundo. Inclusive, o Sidney falou. Ele quase não fala, mas ele falou. Espera aí, que eu acho que esse cortou. Então, ela mencionou que ela, graças a Deus, não precisou, mas que elas estavam disponíveis. Nessa parte, ela falou também da importância delas serem colegas entre elas, né, entre as famílias, assim, sobre os grupos que elas criam no WhatsApp, que elas se apoiam, né? Quando chega aqui, uma está chorando, a outra dá apoio. Ela falou bastante sobre isso também, que elas criam esses grupos mesmo, né? Elas ficam amigas depois, né? Elas se encontram, fazem encontros fora do hospital. Então, ela falou bastante sobre isso também. E nesse último pedacinho aqui, ela vai falar sobre o tema da campanha desse ano, né? Do acesso a um serviço de qualidade. Ela falou, eu não perguntei, tá bom? Ela falou exatamente isso aqui. Ela cortou ali o pedacinho, ela falou que a médica, né, que atendeu ela, falou, eu vou te mandar para um lugar que pelo menos ela nasça viva, que aqui ela não tem essa chance, né? Então, muito bonito isso. E aqui, para terminar, só falando que fonoaudiólogas do hospital, a Thaís também está aqui, então sou eu, fonoaudióloga, dessa parte mais da alimentação, e a Thaís da parte auditiva.
Queremos mais, sim. Precisamos de mais. E agora eu vou passar um vídeo final, assim, contando um pouquinho sobre a história da Maria Eduarda. Ela está contando para vocês como ela está agora. Muito obrigada. Bom, não é bom trabalhar na ANEEL, gente? Olha só. A gente podia sentar aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Se alguém quiser, então, perguntar alguma coisa, então, para as nossas palestrantes, né? Você quer falar? Bom dia a todos, a todas. Na verdade, nenhuma pergunta, eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa equipe, né? Eu estou aqui já há 36 anos já, então é um tempo grande, né, de trabalho. Eu comecei aqui em 87, então faz um tempinho já que eu trabalho aqui, né? 86 é verdade, né? Fui contratado em 87. Não vamos contar a história direito, calma. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que os resultados nossos são incríveis, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, quando a Mônica mostra ali as comparações, né? Nossos resultados realmente, perante a rede, são impressionantes, né? E eu acho que assim, nós temos um time maravilhoso, né? Eu sei que falta muita coisa, né? Falta gente, mas a gente, com pouco, né? Que a gente, na verdade, tem pouco até em relação a outros locais, a gente consegue um resultado muito, muito bacana. E mais do que trabalhar, como vocês falaram, né, multidisciplinarmente ou multiprofissionalmente,
é a interdisciplinaridade, né? A multiprofissional, né? Que é como vocês falaram, uma está perguntando para a outra e fazendo uma interligação dessas coisas, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Então, na verdade, eu queria parabenizar nesse dia aí, né, que nós estamos comemorando o 17 de novembro, o dia da prematuridade, e eu acho que nós seguimos aquele preceito da campanha, que é um atendimento de qualidade para todo mundo, né, para todos os lugares. O nosso lugar é esse, então a gente faz o melhor. Então, em nome aí do Jamil, que não está aí hoje, que está de férias, queria parabenizar toda a equipe e agradecer. E eu, pessoalmente, como disse, estou aqui há tantos anos, né, tenho muito orgulho de trabalhar nesse time. Obrigado. Eu queria parabenizar toda a equipe pela palestra. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas porque eu tinha outra reunião. Aí eu queria parabenizar todo mundo, né, e passar um pouquinho da minha experiência obstétrica e nutriz, né? O que eu acho interessante, eu sempre gostei muito da equipe, a gente sempre trabalha muito junto, né, com a ANEL, a gente obstetra. E aí, quando eu fui mãe, né, o que eu consegui fazer com vocês sempre assim foi doação do leite, né? E é muito interessante, porque a gente, como obstetra, não imagina como era amamentar, né? A gente super orienta, sabe a dificuldade. Eu tive a ajuda da fonoaudiologia, das minhas consultoras de amamentação, das neonatologistas, e assim, é muito interessante quando você consegue mesmo amamentar. E aí depois todo mundo fala, você não vai doar leite? Que doar leite? Eu não consigo nem ver. Daí, de repente, você começa a doar leite, e aí eu falo que eu fiquei mais chateada quando eu parei de doar, quando eu voltei a trabalhar e começou a reduzir, do que agora o desmame, assim, natural do Joaquim, né? Então, assim, é muito legal. E quando eu tinha um pouquinho menos de leite, que as meninas iam buscar em casa, eu falava, eu só tenho 2.000 ml agora, que triste. Elas, só? Os bebezinhos, assim, às vezes é uma gota, 1 ml, né? Então, é muito interessante, né? E eu falava, tirei tanto prematuro já, fiz tanto prematuro nascer e hoje eu estou conseguindo ajudá-los. Então, parabéns, viu? É muito legal e continuem assim. Parabéns a todos vocês, porque eu sei que o trabalho não é fácil. Tá? Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe. Eu falo em nome da equipe de enfermagem, especialmente, porque eu sou enfermeira, mas a gente acompanha o trabalho através da equipe de enfermagem, o contato e toda a ligação que tem dentro da neonatologia entre a equipe multiprofissional. É um trabalho belíssimo, né? Muito delicado. E a gente vê o empenho de todas as pessoas, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra aí pelo caminho, né? Mas é uma equipe mesmo brilhante e a neonatologia consegue fazer muito bem esse trabalho na relação entre as equipes. Isso é muito bonito mesmo. Queria dar meu parabéns e agradecer a todos aí pelo empenho. Olha, é emocionante ouvir vocês falarem. Eu participo também um pouco disso tudo e dessa história há 38 anos que estou aqui, né? Mas é tão bom ver toda essa integração da equipe multi. É lindo. Eu sei que é trabalho de formiguinha e não é de hoje. Vem vindo, vai se mudando, quando se constrói a equipe, de repente perde pelo meio do caminho um profissional, mas precisa dar força mesmo. E desse trabalho multi, ele é maravilhoso. É cada um podendo fazer sua parte. É muito bonito. Parabéns a todas vocês. Olá, bom dia. Meu nome é Clara, sou aluna da Físio. E, na verdade, eu não tenho pergunta, eu só queria fazer um feedback do ponto de vista do aluno, com relação a essa multidisciplinaridade que a gente vê aqui.
E gostaria de parabenizar também a equipe, porque vocês têm, a Unicamp como um todo, tem deixa na gente essa sementinha de não só viver um serviço multi, né, mas também de levar isso, como a doutora Roseli falou várias vezes nas aulas, de levar isso para outros serviços para que a gente possa crescer como um todo o SUS, né, o atendimento e a assistência ao paciente. Então, só para dizer que é muito inspirador, e eu sei de todos os pormenores, de todas as dificuldades, mas que ainda assim isso segue encorajando e incentivando e abrilhantando a modo como a gente quer prestar assistência nos outros estados, né, nos estados de origem, né, muita gente vem de fora. Então, é só parabenizar e agradecer mesmo. Obrigada. Eu não ia falar nada, mas eu vou. Vocês são cada uma, e representando cada uma as suas equipes, uma estrelinha, de verdade. Se eu pudesse, eu falei para ela que eu levava para casa para me ajudar no meu dia a dia com os outros pacientes que não estão aqui, mas realmente parabéns, viu? Bom, então, eu só queria, então... Patrícia, do audiovisual da... Oi, gente, bom dia. Eu sou Patrícia, da comunicação do CAISM. Eu não trabalho diretamente na assistência, né, mas eu sou uma das pessoas que cuida hoje das redes sociais do CAISM. Eu tenho compartilhado com a doutora Mônica quando a gente tem relatos das famílias que passaram por aqui, e eu acho que a regra é, de fato, essa gratidão que todas essas famílias têm. É emocionante para mim também entender um pouco do que essa rotina representa na vida de cada uma dessas pessoas, né? Então, parabéns, doutora, parabéns a toda a equipe, parabéns. Queria perguntar para a Físio, eu não sabia que tinha um acompanhamento até os 3 anos, para fono, desculpa. E esse acompanhamento, vocês acabam fazendo toda a parte até do desenvolvimento da fala, como que assim, são muitas crianças que são acompanhadas, uma pequena quantidade? O ambulatório aqui do hospital é especificamente para as dificuldades de alimentação mesmo. Então, enquanto essa criança permanece com alguma dificuldade, com uma disfagia ou com algum outro tipo de dificuldade qualquer, a gente continua esse acompanhamento até quando necessário. E a gente tem uma parceria com o curso de fonoaudiologia aqui da Unicamp. Para as outras questões, né, a parte auditiva, a Thaís faz até a parte do diagnóstico, encaminha para os segmentos necessários quando há um diagnóstico de perda auditiva, mas para as outras questões fonoaudiológicas, a gente tem essa parceria com o curso de fonoaudiologia aqui da Unicamp, que fica ali no CEPRI. Então, para as outras questões, a gente encaminha para eles para fazer essa parceria, que a criança venha aqui e faça tudo que ela precisa mesmo dentro da fonoaudiologia. Não é a maior parte das crianças que precisam de segmento, né? Normalmente os mais acometidos de maneira mais grave, assim, que essa passagem para o município é mais difícil, porque chega lá no município, um município pequeno, que não tenha profissional disponível na atenção básica, então essa é a nossa maior dificuldade, para os acometidos de maneira mais grave, com síndromes genéticas, então essas crianças são as que a gente acaba acompanhando por mais tempo, até a gente conseguir esse encaminhamento no serviço do município mesmo. Tá? Então, mas as outras questões a gente consegue resolver aqui e dar alta por aqui mesmo. Bom, e é isso, né? Então, é o trabalho em equipe. A gente não faz nada sozinho, a gente depende um do outro, tá? Para dar melhor qualidade, melhor atendimento, então, para os nossos bebês e as nossas famílias. Então, queria encerrar agradecendo, então, a todas, né? Todos os nossos colaboradores, né, todos os profissionais que trabalham direto ou indiretamente, né, porque não é só quem está colocando a mão no bebê, na família, mas todo mundo dessa infraestrutura que proporciona a gente ter essa qualidade aí nesse atendimento, tá? Então, obrigada então a todos, a gente vai encerrar. Obrigada.